Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje a aula é mais que especial. Eu fiz esse lindo porta-lápis, você tá vendo ele cheio de doce, mas ele é um porta-lápis para o meu filho. Eu espero que vocês gostem dessa aula, essa aula é maravilhosa, uma aula bem especial. E esse porta-lápis Jack pode ser porta-maquiagem, pode ser porta o que você quiser, porta-talher, porta-doce. E você pode estar utilizando o que eu estou fazendo aqui para utilizar para decoração de outras coisas. Então, se você quiser estar fazendo aí sua festinha de Halloween, essa é uma ótima opção. Também temos a aula dessa linda abóbora, dessa vassourinha, desse porta-copos folha e também temos o porta-copos gato preto. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula? Para começarmos a nossa aula, você vai ter que estar com o seu porta-lápis na mão, porta-maquiagem, o que você quiser estar decorando. Estou com meu fio número 6 na cor branco. Então, vou fazer uma quantidade de correntinhas que chegue daqui até aqui. Porque esse trabalho, eu não vou fazer ele com fundo, mas fica a gosto de vocês, se quiser estar fazendo ele aí com fundo. Então, vou lá fazer as minhas correntinhas. Já que eu volto aqui com vocês. Fiz aqui a minha quantidade de correntinha. Antes de esquecer, pessoal, eu estou com agulha de 3,5 mm. E aqui no meu canal, eu tenho outras aulas de como você decora porta-copos. Em breve terei muito mais. Vou fazer mais 3 correntinhas. Então, vou vir na 5ª correntinha, pegando apenas a alcinha de cima e estarei fazendo um ponto alto. Então, agora eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base, pegando apenas a alcinha de cima. Vou fazer isso já que eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, pessoal, meus pontos altos até o final, pegando apenas a alcinha de cima. Aí, eu vou estar fazendo 3 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho. Esse trabalho, pessoal, não vou fazer ele canelado. Eu vou fazer usando as 2 alcinhas do meu trabalho. Então, para cada pontinho desse aqui de base, eu vou estar fazendo um ponto alto. Então, vou lá fazer os meus pontos altos, um ponto alto para cada pontinho de base. Aí, eu volto aqui com vocês. Eu tinha pulado aqui um ponto alto, pessoal. Voltei, desmanchei e fiz de novo. Vou fazer aqui os meus pontos altos, já que eu volto aqui com vocês. Fiz, pessoal, a minha 2ª carreira. Agora, eu subo novamente 3 correntinhas. Eu viro aqui o meu trabalho e novamente vou estar fazendo um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base. Então, você vai fazer isso até você vai fazer isso, essas carreiras, né, de idas e vindas e girando aqui o seu trabalho. Você vai fazer até você deixar mais ou menos uns 3 dedos para fechar o seu trabalho. Eu vou fazer isso, já que eu volto com vocês. Fiz, pessoal, todas as minhas carreiras. Claro, sempre com o meu potinho aqui ao lado e medindo ele desta forma. Como eu falei pra vocês, eu ia deixar umas carreirinhas, porque estes tecidos, eles têm lycra. Então, o que é que acontece? Ele acaba cedendo, o trabalho fica frouxo, aí você perde o que você fez. Então, vou ensinar vocês a unir agora esse lado com esse, sem estar cortando a linha. Como eu estou fazendo com pontos altos, venho aqui e faço o seguinte, vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui desse lado. Pessoal, eu tive que dar uma pausazinha por causa de um barulho que teve aqui. Então, fiz aqui minhas 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto desse lado. Vocês sabem que esse lado é aquelas correntinhas que nós iniciamos o nosso trabalho. Então, um lado da correntinha nós já utilizamos. Passei minha linha aqui, venho aqui desse lado e puxo o meu fio para cá. Feito isso, eu já dou a laçadinha na minha agulha. Venho aqui no próximo pontinho assim de base,
Deixa eu ver pra mim não pegar um ponto errado. E faço, ó, puxei, venho e faço um ponto alto. Tiro a linha da minha agulha, venho no próximo pontinho de base, sempre com cuidado, pessoal, para não pular pontos. Passo o fio, dou a laçadinha na minha agulha, vejo aqui onde eu fiz o outro ponto, fiz aqui o outro ponto. Então, venho nesse próximo, puxo e faço um ponto alto. E assim, eu estou fazendo uma carreira. Tiro aqui a linha da minha agulha, venho no meu próximo pontinho de base desse lado, venho, puxo o meu fio pra cá. Feito isso, dou novamente a laçada na minha agulha, venho aqui no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Já venho desse lado, puxo o fio e novamente venho aqui nesse próximo e faço outro ponto alto. Sempre nos próximos, para não deixar nenhum ponto nem pular. E assim vai ficando a união do meu trabalho. Por que é que eu tô entrando entre os dois fios? Porque o meu trabalho ele não foi feito canelado. Eu vou fazer isso unindo o meu trabalho todinho, já que eu volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, já até testei no meu potinho, ficou ótimo e a emenda ficou desta forma. Agora aqui, você não vai cortar a sua linha, você vai fazer uma correntinha e você vai vir no próximo ponto alto aqui, né, porque são pontos altos, e você vai fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos para a parte do acabamento final. Então, para cada ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos. Aonde fica a emenda de uma costura a outra, também você irá fazer um ponto baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem melhor aqui para vocês. Para cada ponto alto de base, lembrando, 2 pontos baixos. Já aproveito e faço o arremate aqui do meu trabalho. Então, ó, para cada ponto alto, 2 pontos baixos. A costura de um trabalho para o outro, também vou fazer um ponto baixo. Venho para o próximo ponto alto e faço 2 pontos baixos. E você vai fazer isso dando a volta no seu trabalho todinho. Eu vou fazer isso quando eu terminar, que eu der a volta todinha e chegar aqui novamente. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou arrematar o meu fio, vou vou botar ele aqui, vou pegar a pontinha dele, vou costurar aqui, e também a mesma forma de pontos baixos que eu estiver fazendo aqui, eu vou fazer desse lado, que isso aqui é a parte do acabamento, para deixar o nosso trabalho maravilhoso. Pronto, pessoal, fiz, né, já até coloquei aqui no potinho para vocês verem, já arrematei todas as pontinhas e ele ficou desta forma. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o olhinho, né, do nosso potinho. Eu fiz aqui o gráfico do olhinho, tanto do olho direito como do esquerdo. E a única diferença, pessoal, de um lado para outro, é que o lado esquerdo, quando você vinha fazendo a segunda carreira, vai ter, ó, um ponto, são meios pontos altos. Aqui serão apenas 2 pontos baixos e 1, 2, 3, 4 carreiras com aumento, 4 pontos com aumento de meio pontos altos, aonde a gente fez os aumentos embaixo. E aqui vai ficar 2 pontos baixos também, e aqui são os pontos baixos com aumento. Que é para o olhinho ficar meio tortinho do jeito que eu quero. Para fazermos o olhinho, eu estou utilizando um barbantezinho preto. Também numeração 6. Começo com o nosso laçadinho inicial, aí eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas, agora eu faço mais 2, que dão altura de meio ponto alto.
Nessa primeira correntinha, depois, ó, vem uma, duas, na terceira correntinha, pegando apenas um alcinho de cima, eu estarei fazendo um meio ponto alto. Fiz aqui meu outro meio ponto alto, venho no meu próximo pontinho aqui de base e faço meio ponto alto. Agora, nesse último pontinho aqui de base que eu fiz, você vai colocar 5 meio pontos altos nele. Fiz aqui meus 5 meio pontos altos. No próximo pontinho de base aqui, eu já pego essa pontinha, já coloco pra cá pra ir fazendo o arremate. Faço um meio ponto alto. E aqui onde eu fiz aquelas correntinhas e aquele pontinho alto, você vai fazer mais 2 aumentos aqui dentro daquela correntinha. Então, serão mais 2 meio ponto alto. Então, a parte de baixo do olhinho, eu vou ficar com 5 meio pontos altos e essa parte aqui de cima, apenas 4. Vou vir aqui na segunda correntinha, vou puxar ele fazendo um ponto baixíssimo. E o olhinho ficou desta forma. Agora, eu faço uma correntinha para subir, que dá a altura de um ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu estarei fazendo um aumento com um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu estarei fazendo um ponto baixo e nele eu vou fazer um aumento. No próximo ponto de base, eu vou estar fazendo um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto de base, que é pegando onde nós fazemos um ponto alto para fazer a viradinha aqui do olhinho, estarei também fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou fazer meios pontos altos com aumento. Como eu utilizei um dos meus pontos baixos aqui para fazer, do meu meio ponto alto para fazer um ponto baixo, então, vou ficar apenas com 8 meio pontos altos. Para cada pontinho desse aqui de base que eu fiz, que for 5 para fazer a virada, eu estarei fazendo um meio ponto alto com um aumento. Feito isso, pessoal, aqui você vai fazer outro meio ponto alto. No próximo ponto de base, você vai fazer um meio ponto alto e nele você vai estar fazendo um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base e no próximo outro ponto baixo. E no último pontinho de base, você vai fazer um ponto baixo e um aumento. Você vai vir aqui naquela correntinha que você iniciou e vai fechar o seu trabalho com um ponto baixíssimo. E assim ficou o primeiro olhinho do nosso trabalho. Eu gosto sempre de fazer uma correntinha que é para prender o trabalho. Então, faço sempre uma correntinha para estar cortando aqui. Já pego o potinho, já vejo como vai ficar o meu trabalho. Esse fiozinho eu puxo para trás, porque eu vou colar o olhinho aqui, então, ele vai esconder fazendo o arremate, desta forma. Este olhinho que acabamos de fazer, ele é o lado direito do nosso trabalho. Este olhinho aqui que nós fizemos, ele é do lado esquerdo. Essa partezinha que fica maior, ela fica para fora. Quando eu for colar aqui direitinho, eu vou estar mostrando para vocês. Essa partezinha que fica maior, ela fica para fora. Então, o outro lado é que vai ser daqui. Vamos lá. Vamos produzir o outro olhinho. Quase a mesma coisinha. A mudança de diferença é só os lados dos pontos. Então, aqui eu começo normalmente com 3 correntinhas, da mesma forma que eu comecei o outro.
Aí, eu faço mais duas que dão a altura de um meio ponto alto. Aqui na primeira correntinha, eu já faço outro meio ponto alto. Então, aqui ele ficou como se fosse um aumento. Aí, no próximo pontinho de base, eu já faço meio ponto alto. E aqui no último ponto, eu faço 5 meios pontos altos. Já fiz 3, né? 4. Por último, 5. No meu próximo pontinho de base, onde fica aquele meio ponto alto sozinho, eu já faço um meio ponto alto. E aqui, onde eu iniciei fazendo aqueles aumentos, eu coloco mais 2 meio ponto alto. Então, lembrando, a parte de baixo vai ficar com 5 meios pontos altos. E a parte de cima, você fica com 4. Então, aqui eu já venho na segunda correntinha e puxo fazendo um ponto baixíssimo. Essa cordinha aqui, como eu já fiz uma parte do arremate, já posso estar cortando ela. Feito isso, eu faço uma correntinha que dá a altura de um ponto baixo e nele eu já faço um aumento. No meu próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. No meu próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E aqui eu vou iniciar fazendo um meio ponto alto no próximo ponto de base. E nele eu já faço um aumento. Venho para o meu próximo ponto de base, já faço um meio ponto alto e no próximo eu já faço um aumento. E você vai fazer isso até completar 4 pontos, né? Dessa partezinha que você fez os 5 pontos, tudo em um único ponto só com aumento. O último ponto da sequência, nós iniciamos com um ponto baixo. No próximo, eu faço outro ponto baixo. E aqui, no próximo, você vai fazer um ponto baixo e nele vai ser o aumento. No outro, você vai fazer um ponto baixo com um aumento. Então, chegamos aqui no último ponto, venho, puxo aqui e faço o meu ponto baixíssimo. Fazendo com que esse lado fique maior e esse fique menor. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, ficamos aqui com os dois olhinhos do nosso jack. Faço uma correntinha. E puxo o meu fio. Então, ficamos com o lado direito e o lado esquerdo. A diferença é só a troca de lado de ponto, pessoal. O lado que fica maior e os dois lados que ficam, que são as partes que vão ficar para fora. Tá aqui, pessoal, o meu jack. Colei já o olhinho dele aqui, ó, tô até com colinha aqui nos dedos. E eu coloquei aquela parte do olhinho dele que ficou mais grossa pra fora. E eu coloquei o olhinho dele um pouquinho tortinho. Eu utilizei cola silicone. E agora, nós vamos fazer o narizinho e costurar a boquinha. Já amarrei o meu fio, cortei um pedacinho maior pra poder fazer logo a boquinha dele. Vou vir aqui, o olhinho do Jack, ele é só 2 risquinhos. Estou usando uma linha Anne na cor preta. E eu vou fazer 2 voltinhas no narizinho dele, pra ficar bem escuro.
Feito o narizinho do Jack, agora eu vou amarrar o meu fio e vamos fazer a nossa boquinha. Pessoal, já comecei, já dei 2 pontos, comecei um pouquinho abaixo do olho e um pouquinho para fora do olho. E a boquinha dele é fazendo um X. Então, tô usando, praticamente dando a volta 2 vezes na minha linha, que é para ficar bem forte. Se eu achar que ainda está pouco depois que eu colocar ele ali no potinho dele, eu dou outra passada de linha. Então, não tem segredo em fazer a boquinha dele. É só você ir costurando e fazendo o X para cada volta que você vai dando. Em relação aqui, eu vou costurar um sorriso. E assim eu vou fazer até chegar aqui do outro lado e volto para mostrar o trabalho com vocês. Eu amarrei o fio aqui por dentro e fui costurando. E vou vir assim fazendo até chegar mais ou menos aqui. Aí eu já finalizo o meu trabalho. Finalizei, pessoal, o meu trabalho. Ficou com esse resultado incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é especial. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, ele é muito importante para mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai mostrar as próximas aulas para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até as próximas aulas.